Olá, vamos começar do jeito certo, como devemos começar qualquer coisa, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode intensificar mais a sua oração aí, entregar-se mais a Deus, se abandonar mais na presença do Senhor, para que você possa viver melhor esse momento. Viver mais intensamente, realmente colher de Deus o que você tem para hoje, certo? Então, começamos os 10 mandamentos. Graças a Deus, falamos sobre os mandamentos, catequese passada. Vimos por que o Senhor, deu a Moisés 10 mandamentos para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo começou a desandar, começou a adorar outros deuses, a fazer bezerros de ouro para si, a rejeitar o Deus da vida, o Deus que os libertou. Então, Deus deu para eles os mandamentos como um direcionamento. Porque, como a gente sabe, até as águas do rio, para elas chegarem ao mar, elas precisam de um leito, para poderem correr. Já pensou se você faz uma barragem em um rio desse aí, o transtorno que causa? Inunda tudo, mata as pessoas, mata os animais, porque o rio transborda e sai do seu leito. Então, os mandamentos para nós... Dá licença, gente. Os mandamentos para nós é isso também. É um caminho para a gente seguir. E Jesus veio e deu sentido novo a esses mandamentos. Diferente dos fariseus, que Jesus pegava pesado com os fariseus, chamava eles de hipócritas. Por quê? Porque eles eram grandes conhecedores dos mandamentos. Então, para dizer, meus irmãos, que não importa só a gente conhecer, como nós vamos conhecer agora. Os fariseus eram grandes conhecedores, mas eles tomavam posse daquilo de forma intelectual, mas não de forma moral. Moralmente, eles impunham rigorosamente, leis rigorosas, para que os outros vivessem, e cobravam dos outros, e penalizavam os outros, E Jesus chamava eles do quê? De hipócrita, de sepulcro caiado, para dizer que a gente vai conhecer mais sobre os mandamentos, mas para a gente aplicando a vida. Isso aqui nós vamos estar sempre trazendo para a nossa realidade, porque o exemplo da vivência perfeita dos mandamentos é Jesus Cristo. Ele veio dar um cumprimento, ele falou, eu não vim abolir, extinguir tudo que vocês viveram até aqui. Eu vim dar pleno cumprimento à lei, aos mandamentos. E ele deu o cumprimento vivendo, literalmente, vivendo extremamente, na obediência a Deus. E é isso que o Senhor nos ensina. Obediência por quê? Por amor. Não é porque o Senhor impôs isso a ele, mas por amor. Por amor ao Pai e por amor a nós. Ele obedeceu livremente. Então, por decisão dele, por escolha dele. E é isso que deve acontecer conosco. Eu não sei, quando a gente fala a respeito dos mandamentos, da verdade, porque a verdade ela vai estar impressa nos 10 mandamentos. Eu não sei quando falo o que isso causa em você. Se causa, digamos, conforto, esperança, alegria, ou se isso causa aflição dentro do seu coração. Não sei o que isso causa. Mas, refletindo sobre isso, é importante você ter presente uma coisa, que o Senhor, ele viveu plenamente na obediência e viveu por amor. Mas como ele viveu isso? Na perfeita comunhão com o Pai, na perfeita abertura à graça de Deus, ao Espírito de Deus agindo nele. Ele era movido pelo Espírito Santo. E é isso que nós temos presente. Não ficarmos só pensando o que nós vamos ter que deixar, com medo de não dar conta de viver isso. Não é assim, porque não é a lei pela lei. O Senhor conhece a nossa história, os nossos limites, o nosso tempo. E o Senhor nos ama perfeitamente. E
nos auxilia. Então, tenha bem presente que você conta com o auxílio da graça de Deus. Você conta para aquilo que é o seu impossível, para aquilo que você não dá conta de responder, né? Porque cumprir os mandamentos, viver os mandamentos, é a nossa resposta de amor a Deus diretamente e a Deus por meio dos irmãos. Então, aquilo que é o seu impossível, aquilo que é a sua limitação, você vai dizer para o Senhor: aqui, Senhor, eu não consigo, aqui eu preciso do auxílio da tua graça. E a graça, a gente fala muito, meus irmãos, na graça. Mas como que você lida com a graça? Nós caminhamos numa paróquia onde o padre Eduardo ele fala muito sobre a graça. A abertura à graça de Deus. Vocês podem prestar atenção, eu já tenho trazido isso aqui para vocês. Mas que essa palavra, que essa expressão, ela tipo assim, não nos acostumemos com ela e não passamos a banalizá-la. Porque a graça é o próprio Deus em nós. A maior graça é o próprio Espírito Santo agindo em nós. E a igreja vai dizer que nós temos a graça santificante e a graça atual. A santificante é aquela que nós recebemos no batismo. Você traz em si o Espírito Santo. Você traz em si o santificador. Então, se abra a Ele, né? Deseje, se relacione com Ele, fique em comunhão com Ele, busque Ele, adore-o, entregue-se a Ele, faz com Ele, digamos assim, as suas parcerias, né? Senhor, esse aqui é o próximo passo que eu quero dar. Mas o Senhor conhece a minha limitação. Como que eu vou fazer? Preciso do seu auxílio. Aqui eu vou contar com o seu auxílio. E o Senhor vem em seu auxílio. E a graça atual. Qual é a graça atual? É a graça de cada dia. Por exemplo, num momento como esse aqui, Deus tem uma graça para você. E essa graça, ela tem, digamos assim, um objetivo. Ela tem uma missão. Ela tem uma missão específica para cumprir na sua vida. Então, Deus, hoje, por meio da sua graça, por meio dessa catequese, Ele tem algo específico para realizar na sua vida. E se você se distrai, e você pode perder, o que a gente fala, eu posso perder o momento da graça. E aquela graça que o Senhor tinha para você agora, ela passa. Assim como o rio passa debaixo da ponte, aquela graça ela passa e vai embora. Você perdeu, porque você não se abriu a ela. Santo Agostinho que dizia: eu tenho medo da graça que passa. Então, evitemos as distrações, procuremos viver bem esse momento. Nós começamos os 10 mandamentos e dentro de uma hierarquia de importância, para você ver, as coisas de Deus são tudo ordenada, organizada, e os mandamentos, Deus usa essa mesma dinâmica, não é diferente. O Senhor vai lá e escreve com o seu dedo os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas da lei, por ordem de importância. O primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. É porque o Senhor é carente, é um Deus carente, que precisa muito do nosso amor? Não, meus irmãos. Se nós não o amarmos, Deus vai continuar sendo Deus. É porque Ele sabe que, para que sejamos plenamente felizes, para que vivamos aquilo que Ele tem para nós, que o que Ele tem para nós é grandioso, é perfeito, nós precisamos amá-lo. Nós precisamos caminharmos em harmonia, em comunhão com Ele, abertos à sua graça. Mais uma vez, né? Precisamos amá-lo, buscá-lo, adorá-lo. Precisamos experimentá-lo, experienciá-lo, conhecê-lo. Aí nós vamos ver, para viver isso, o que é preciso. E a gente já deu alguns passos na catequese passada, a gente viu que é impossível a gente viver isso se nós não vivermos as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Que essas virtudes nos são dadas pelo próprio Deus. É virtudes que trazemos conosco, que o Espírito Santo nos dá, são graças de Deus na nossa vida. A fé é uma graça. Por que eu preciso da fé para viver o primeiro mandamento? Porque primeiro eu preciso acreditar. Né? E não acreditar em qualquer Deus. Acreditar no Deus verdadeiro. Conforme a igreja me apresenta. No Deus revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer Deus. Não é um Deus que eu vou manipular conforme a minha vontade.
que eu não procuro conhecê-lo, mas que eu acho que ele é isso, e eu vou vê-lo sempre dessa maneira, de uma maneira distorcida, né? Quem tem autoridade, quem tem, digamos assim, condições de nos falar a respeito da revelação de Deus é a igreja, porque foi para a igreja que Jesus se revelou. Então, por meio da igreja, por meio de Jesus, nós conhecemos o jeito de Deus, o jeito, a forma intensa como Deus nos ama, incomparável como Deus nos ama. Não só parado no sentimento, não só esse amor, eu sinto amor, mas eu não sinto amor por Deus, ou eu não sinto amor por essa pessoa, eu não consigo amá-la. Não, mas saindo um pouco do campo do sentimento, porque se nós formos movidos, meus irmãos, pelo sentimento, o negócio vai desandar uma hora, mas pela nossa vontade, pela nossa decisão. Então, Jesus decidiu nos amar. E ele estava sentindo bem naquela cruz? Ele não estava. Mas ele quer tanto a nossa salvação, nosso bem, que ele se entregou. O nosso amor deve ser isso. Eu amo a Deus, eu vou me entregar a ele. Eu vou me entregar pelo meu irmão. Eu vou parar, eu vou sair do meu egoísmo. Eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para o próximo. E vou me entregar. E vou tomar atitude, gesto. Então, é a fé nesse Deus que nós conhecemos, que nos leva a dar esse espaço. A esperança, nós já vimos que o desespero ofende profundamente a Deus, é sinal de que nós não amamos porque não confiamos nele. Não entregamos para ele, vem mais a questão da entrega, não podemos falar de amor sem falar em entrega. Não entregamos para ele o nosso destino, não entregamos para ele aquela realidade sofrida, não confiamos em Deus, é desconfiança do amor de Deus, desconfiança de que ele está cuidando, de que ele está comigo. E quando nós falamos em esperança, é preciso também a gente ter em mente, senão nós não vamos conseguir compreender nem viver, é preciso a gente ter em mente que a nossa esperança, a esperança está na nossa salvação, está no céu, está nessa grande promessa de Deus para nós. Tudo que nós vivemos aqui, meus irmãos, o cristão, tudo que ele vive aqui, ele precisa viver com os pés aqui, mas com o coração em Deus, com o pensamento na eternidade. Compreender o que nós estamos aqui passando. Porque eu tenho em mente que o nosso objetivo, o nosso fim último, não é esse aqui. É algo muito maior do que isso. Certo? Então, eu preciso ter essa perspectiva de que isso pode estar acontecendo, porque ali Deus pode ser uma via de salvação para a minha vida, porque o melhor Deus sempre tem para mim. Quem tem o melhor para mim é Deus. Eu preciso ter essa confiança e saber viver aquele momento aberto a ouvir o Senhor, a perceber o que o Senhor quer realizar na minha vida ou através daquela realidade que eu estou vivendo. E outra coisa é a presunção. Se acomodar, achar que já estou salvo e pronto. E não lutar. E a palavra vai dizer que o reino dos céus é dos violentos. Por quê? Porque eu preciso ser violento com esse homem carnal, com a preguiça, eu preciso violentar o prazer pelo prazer, violentar, de certa forma, a minha carne, romper mais com esse homem, e rompendo com esse homem carnal, para que o homem espiritual, o homem novo, renovado, vá surgindo dentro de mim. E a caridade, que é o amor a Deus. E aí eu posso pecar também por não amá-lo sobre todas as coisas. E aqui vai falar assim, a respeito da forma da caridade, a negligência, a indiferença. É quando eu realmente coloco muitas coisas na minha vida, preencho a minha vida com tantas coisas, às vezes coisas boas, necessárias, mas eu preencho de todos os lados, de todas as formas, e ali só não tem espaço para Deus. E o dia começa, e o dia termina, e o ano passa, e vai passando a vida, e eu não encontro tempo nem espaço para amar o meu Deus, o Deus da minha vida. Então, precisamos buscar essas 3 virtudes, que precisamos crescer nas virtudes. Outro ponto para a questão do amor a Deus, que a gente partilhou aqui, foram as formas de culto, né?
adoração, a oração, o sacrifício, as promessas, a gente já partilhou sobre isso. E agora a gente vai para o último ponto, que é: não terás outro Deus além de ti, além de mim. Não terás outro Deus além de mim. A gente viu que lá no catecismo ele proíbe, né? Proíbe prestar honra aos outros deuses. Vai dizer: eu sou o único Senhor. Escuta, Israel, eu sou o único Deus. Não existe outro Deus além de mim. Adorarás somente o Senhor teu Deus e a ele prestará culto. Não farás para ti imagem no céu nem na terra. E a gente vai tocar um pouco nesses pontos aqui, até que a gente já falou lá no início, mas a gente vai trazer novamente. Então, meus irmãos, aqui vai tratar do senhorio de Jesus. Deus é o Senhor da minha vida. E só Ele é o Senhor da minha vida. Diante desse sincretismo de tantas religiões, de tantas coisas, de tantas seitas, por que a gente fala, olha, cristão não pode estar no espiritismo, cristão não pode estar nas seitas. Essa mentalidade de que toda religião é boa, ela não é cristã. Essas filosofias de vida não são cristãs. Por quê, meus irmãos? Porque o cristão, ele segue a verdadeira religião. Ele segue a Cristo. Nenhuma outra religião tem um Salvador. Só na Igreja Católica, só na fé cristã, que nós temos um Senhor que se encarnou, um Deus que se fez homem e viveu no meio de nós. Isso é o nosso grande diferencial. E Ele nos salvou. E Ele é o Senhor da nossa vida. Então, para que eu viva essa fé, para que eu ame a Deus, eu preciso viver essa verdade. Se eu começo no centro espírita, eu já vou estar colocando em dúvida a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já é profundamente uma ofensa profunda para Jesus. Eu já vou estar colocando em dúvida a sua palavra. Eu já não sei se eu acredito na palavra de Deus ou nos espíritos que estão ali falando. E por aí vai. Aquela pessoa que vive na igreja, com o pé na igreja e outro pé na seita, ele jamais vai ser um cristão obediente. Ele jamais vai ter essa radicalidade em amar a Deus sobre todas as coisas. Vai banalizar, vai achar que é assim mesmo, que não precisa isso. E isso ofende demais, né, a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não nos quer pela metade, Ele não se doa a nós por inteiro. E a nossa resposta a Ele precisa ser no mesmo nível. Ou é, ou não é. Olha, a nossa fé, ela é exigente. Ela é exigente. A graça em nossa vida é abundante, mas a nossa fé, ela exige de nós uma resposta autêntica, verdadeira. Hipocrisia não é coisa para o cristão. Então, quais são os pontos que a gente pode pecar com relação a isso? A não fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Não vivermos o senhorio de Jesus em nossa vida. O primeiro ponto é a superstição. O que é a superstição? Superstição, ela atribui poder, ela dá poder a um objeto inanimado ou a alguma, digamos assim, alguma prática. Você é uma pessoa supersticiosa? Isso não é cristão. Eu era uma pessoa supersticiosa. E hoje você vê direto, as pessoas usando a figa, quer dizer, botam a figa no pescoço e acham que aquela figa tem o poder de te trazer sorte. É uma planta, não sei lá o que lá que você passa em casa, planta em casa, é o sal grosso, é o alho, não sei o que lá. Tudo isso é superstição, é não pisar em gato preto, não passar debaixo da escada. Não, são tantas coisas. E o meu Deus, e o meu Senhor, Ele não é o Senhor da minha vida, eu não deposito nele a minha sorte é Jesus, o meu futuro é Jesus. Então é relação de confiança, de entrega. Ele se entregou para mim, eu me entrego a Ele e confio plenamente nele. Eu não preciso, isso aqui, meu irmão, essa figazinha, esse amuleto aqui, é uma obrazinha, uma obra aí, digamos assim, não é nem uma obra criada, é resultado aí de uma invenção do homem mesmo, né? Ou uma criatura qualquer. Então, isso é subestimar o poder de Deus, é duvidar de que Deus está cuidando de você, é duvidar de que o poder de Deus está acima de todas as coisas, porque tudo isso, diante do poder de Deus, não é nada.
Eu faço a dizer assim na minha oração, que tudo se curve diante do meu Senhor, porque eu sou pertença dele, eu sou amada por ele, e eu confio nele, nada disso. Então, se você lida com essas coisas, tira de dentro da sua casa. Que livro que você tem dentro da sua casa, que objeto de superstição que você tem da sua casa. E outra coisa é a idolatria. E aqui eu falei espiritismo, se você tem alguma coisa relacionada com essas filosofias, com espiritismo, com essas coisas, rompe. Fala, não, Senhor, a minha casa é sua, reina, o seu senhorio, eu clamo o seu senhorio, não só na minha vida, mas também nos meus pertences, em tudo que eu tenho. Eu não quero nada, Jesus amado. Eu não quero nada na minha vida e nem na minha casa que não seja da tua vontade. O que eu tenho, o que eu vivo, o que eu trago comigo, o que me pertence, deve dizer sempre da minha fé. Deve dizer do meu amor a Deus, da minha confiança a Ele. Outro pecado é a idolatria. Estamos da superstição, mas também da idolatria. O que é a idolatria? A idolatria já é divinizar. Aqui você dá poder para o objeto, na superstição. Na idolatria você diviniza algo que não tem, que não é divino. Você pode pegar o catecismo aí 2, 110, 111, 112, 113 e dar uma lida para vocês. Desde lá o 2 e 98, dá uma olhada e lê isso aí. 2 e 90, lá de onde começa essa questão aqui do mandamento, vocês vão tirar muito mais proveito se vocês lerem. Então, tentação à nossa fé, divinizar aquilo que não é divino. Olha, meus irmãos, nesse sentido, quantos mártires na igreja? Você sabe que lá no início da igreja, lá em Roma, por exemplo, os cristãos eram jogados na cova do leão. Lá com Nero, por exemplo, os cristãos eles eram queimados vivos. Por quê? Porque eles tinham que ir lá e jogar um incensozinho, sabe? Lá no fogo e prestar culto a Nero. E eles se negavam a fazer isso. Por isso eles eram queimados vivos. Até onde eu estou disposto a ir para não ofender nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa são as questões das imagens. Porque nós somos vistos como idólatras, porque nós adoramos imagem pelos irmãos protestantes. Também já falamos sobre isso, mas vamos discorrer mais um pouquinho, tá? Então, a gente é visto como idólatra por termos imagens. Por que Deus, lá em Deuteronômio, ele fala para aquele povo, não farás para ti imagem, nem do que tem em cima no céu, nem do que tem embaixo na terra. O que a igreja nos ensina, que é muito importante a gente olhar o contexto daquela época. Aquele povo estava vivendo uma verdadeira idolatria, né? Se uniram com outros povos, começaram a adorar outros deuses, e começaram a negar o seu Deus e fazer para si bezerro de ouro e adorar Baal. Então foi nesse contexto que Deus proibiu terminantemente fazer qualquer tipo de imagem. Mas aí logo depois, quando eles vão construir a Arca da Aliança, Deus já manda eles fazerem imagem de querubins. Isso aí vai estar lá em Êxodo 25, no 10 vai falar da Arca da Aliança. Aqui no 16 vai dizer assim, ó. Êxodo 25, 16. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Quer dizer, o mesmo Deus que proibiu lá eles fazerem imagem, aqui Deus já está mandando, quando eles construíram a Arca da Aliança para colocar as tábuas da lei, Deus já está mandando colocar em cima da harpa 2 querubins enormes. Se você pode pesquisar aí a foto da Arca da Aliança, você vai ver que tem 2 anjos. Quando vão construir o templo já em Jerusalém também, Deus manda colocar a imagem de querubins de um lado, de anjo de um lado, de outro. Por quê? Para mostrar que ali é sagrado. E é nesse sentido que nós usamos as imagens. É para, digamos assim, delimitar território, né? Aqui é sagrado. Eu uso a imagem porque ela me ensina a rezar.
Ela me ajuda na oração, por meio das imagens. Eu tenho uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo na minha mente, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora. Então, as imagens elas servem para me lembrar. É como uma foto de um filho que lembra do filho. Só que as imagens ela têm mais esse sentido sagrado. Mas nós temos que ter plena consciência de que ali é uma imagem. Agora, se eu estou colocando a minha fé naquela imagem em si, aí é claro que eu estou idolatrando. Mas eu devo colocar a minha fé naquilo que ela representa. Não a imagem em si, mas naquilo que ela representa, que é Maria, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E tem outras coisas também. Até naquela época não existia a revelação. Quer dizer, o homem, Deus não tinha se revelado ao homem. Deus se revelou a partir de Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus, Deus se deu a conhecer. Então, a partir daí, a igreja entende e já pode, digamos assim, tirar uma foto de Jesus. Não é algo da imaginação mais do homem. É algo visível, que encarnou, que esteve no meio do homem. Então, ali, se fosse nos dias de hoje, a igreja ia dizer, pode tirar uma foto, fazer um quadro e botar na sua casa. Então, naquela época, pode fazer uma imagem agora do Senhor, porque Ele já revelou a nós a sua face. Então, percebendo a grande diferença? Mas precisamos, de fato, ter cuidado nesse sentido. Ah, essa imagem é poderosa. Não, não é a imagem que é poderosa. O poder não está na imagem, o poder está no que ela representa para nós. O exemplo, principalmente, né, que nós devemos buscar das imagens do santo, que nós devemos idolatrar os santos, não, nós devemos venerar o santo. Porque admiramos, admirar a vivência dele, o que ele nos ensinou. Nessa busca de santidade, nós precisamos buscar os santos. Conhecer a vida dos santos, algo que eles já viveram, que eles já passaram, que eles já suaram, né? Então, aquilo vai nos animar e vai dizer, nossa, o caminho que ele escolheu de santidade é maravilhoso. Então, a gente vai agora para o próximo vídeo e vamos também para o nosso segundo mandamento.